Olá, a nossa aula de hoje é sobre ginástica rítmica. A ginástica rítmica ela é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais. Esses movimentos corporais eles são combinados com os elementos de balé e também da dança teatral. Esses movimentos eles são realizados em harmonia com a música e também com o manejo de equipamentos próprios desta modalidade. Esses equipamentos são a massa, o arco, a corda, a bola, a fita. Essa modalidade ela surgiu no início do século XX como uma reorganização do movimento ginástico europeu. Alguns dos filósofos como Delsarte e também Delcroze, eles elaboraram estudos para entender melhor sobre essa questão da expressão corporal e sobre a harmonização. Continuando sobre a história da ginástica rítmica, gostaria de falar de um aluno de Dalcroze chamado Rodolfo, que criou alguns movimentos mais diferenciados, mais integrais, mais naturais, que tinham como objetivo desenvolver ali, ser demonstrado o estado emocional dos praticantes. E a partir disso surgiu uma teoria ficou muito famosa naquela época, a teoria da contração, a teoria do relaxamento, e ele se tornando ali o pai dessa modalidade, da época. E até hoje muitas pessoas utilizam, essa teoria, é usada nos dias de hoje por muitos ginastas. Outra pessoa que eu gostaria de deixar aqui especificada no nosso vídeo, é Isadora Duncan, uma pioneira dessa modalidade na União Soviética. Ela levou essa modalidade para lá e, como uma atividade independente, criou algumas regras, e no ano de 1942 ali foi realizado o primeiro campeonato nacional da União. A ginástica rítmica ela foi originada através da necessidade de ser criado programas que pudesse trabalhar a atividade do corpo feminino, a expressão do corpo feminino, com uma característica rítmica e de expressividade. A partir daí ela sofreu várias mudanças, várias alterações, se tornando um esporte olímpico de alto nível de complexibilidade. E a partir do século XIX, no continente europeu, começou a ter os métodos ginásticos, e a partir daí foi criando as escolas ginásticas. Essas escolas elas trataram de organizar a concepção do comportamento, das técnicas, bem como a escola da Alemanha, da Suécia, da França e da Inglaterra. Henrique Medal, em paralelo com Duncan, iniciou a elaboração de aparelhos como a bola, massas e arcos, considerado o primeiro passo para exercícios femininos em competições regidas pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG. Em 61 foi apresentada pela mesma. 2 anos depois, o primeiro campeonato mundial ocorreu em Budapeste, com a participação de 10 nações. Em 75, por decisão da FIG, passou a ser chamada de ginástica rítmica desportiva, regida pela mesma. Em 80, foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, integrando os Jogos de Moscou como modalidade de apresentação. Em 84, em Los Angeles, passou a modalidade competitiva com eventos individuais. A partir de Atlanta, em 96, passou a ser disputada em provas de conjuntos, e em 2000 é denominada de ginástica rítmica pela FIG. A ginástica rítmica em nosso país caracterizou-se inicialmente por uma forma de trabalho com base nos movimentos orgânicos e naturais que procurassem explorar as qualidades estéticas e rítmicas da mulher, praticada à mão livre e com aparelho. A ginástica rítmica foi introduzida no Brasil pela professora Ilona Poiker, natural da Hungria, que chegou na cidade do Rio de Janeiro na década de 1950. A professora formou a primeira equipe competitiva chamada de Grupo Unido de Ginastas. O Brasil participou pela primeira vez em um campeonato mundial de ginástica rítmica com Daisy Barros em 1971 na cidade de Copenhague, na Dinamarca.
Posteriormente, esta equipe difundiu a ginástica rítmica pelo Brasil, sendo desde uma das mais atuantes. Com a criação da Confederação Brasileira de Ginástica no ano de 1978, esta modalidade começou a evoluir devido ao apoio recebido, resultando na classificação de ginastas para disputarem Jogos Olímpicos. Usado na ginástica rítmica é o arco. Ele possui formato circular com diâmetro de 80 e 90 centímetros, podendo ser feito de madeira ou de plástico. As ginastas, elas usam o arco em rotações em diferentes partes do corpo. Para essa atividade, foi realizado a confecção do arco com bambolê, com tiras de TNT e lã, ficando assim. A rítmica que eu vou falar é sobre a bola. A bola que você pode fazer vários movimentos, né, com ela. E essa bola aqui eu fiz ela de papel, jornal, né, de fita durex e cola, muito prático para que a gente possa aplicar no ambiente escolar com os nossos alunos de educação física. Então é muito importante nós termos esse conhecimento sobre essa modalidade. Dos aparelhos da ginástica rítmica, tá? O ideal é ser uma corda sintética, mas essa é uma corda um pouco fina, mas a gente vai aproveitar ela aqui para dar esse exemplo. É dado nó nas duas pontas, queimada a extremidade para não desfiar, tá certo? Nós podemos colocar ela aqui, juntar os dois pés, né, para vermos o tamanho ideal. Aqui está mais ou menos o tamanho ideal. E a gente pode usar com as duas mãos para fazer vários movimentos, né? Ou com uma mão. Podemos também pegar nas bordas, né? Fazemos movimentos abertos e movimentos também fechados. De duas partes, o estilete, uma vareta que segura a fita, podendo ser feito de madeira, bambu, plástico ou fibra de vidro, e mede no máximo 1 centímetro de diâmetro e 60 centímetros de comprimento. O segundo é a fita, que pode ser feita de cetim, um material semelhante não engomado, com até 35 gramas e deve ter entre 4 e 6 centímetros de largura e 6 metros de comprimento. Para a fabricação deste equipamento foi utilizado um canudo resistente, uma fita de cetim, 2 argolas de chaveiro e cola quente. Outro aparelho da ginástica são as massas. Elas são utilizadas sempre em pares e podem ser feitas de madeira, microfibra ou borracha, e variam o peso de acordo com a idade e habilidade das crianças. Para esta atividade, utilizei madeira, garrafas PET e cabo de vassoura que foi envolvido com feltro.